Cuidado, moço. O orgulho precede a queda. Seja muito bem-vindo ao Pausa para Teologia. Eu sou Hélito Casagrande. Esse canal é uma tentativa de expandir aí um pouco o diálogo entre a fé, a Bíblia, a teologia. E se você quiser ser parte desse canal, se inscreve aí, ativa as notificações, bate nesse sininho aí para que depois você possa receber aí notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. E hoje a gente vai falar de um tema que todo mundo tem um pouquinho: orgulho, né? Dizem que o homem é mais orgulhoso que a mulher. Não sei se isso é bem verdade, mas de fato o ser humano ele é orgulhoso no seu coração. Eu queria, para isso, ler um texto com vocês que se encontra em Jeremias, capítulo 17, do verso 5 a 27. Vamos lá para o texto. O texto diz assim: Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito, se maldito é aquele que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço, o seu coração se desvia do Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e o ano da seca não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim também é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono da glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, fonte da água viva. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não me recusei a ser pastor seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não assombre eu. Traze sobre ele o dia da calamidade, destrói com a dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vá e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Israel. Depois vá também a todos os portões de Jerusalém. E diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Assim diz o Senhor para o próprio bem de vocês: tenham cuidado em não levar carga no dia do sábado, nem introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam de casa carregando objetos pelo sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifique o dia do sábado, como ordenei aos teus pais. Mas eles não deram ouvido, não atenderam-me. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram ouvir, nem aceitar a disciplina. Se de fato o Senhor, diz o Senhor,
não introduzindo cargas pelos portões da cidade no dia do sábado, se santificarem o dia do sábado, não fazendo nele trabalho algum, então pelos portões da cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. Virão da cidade de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, de Cefelá, das montanhas do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas, cereais, incensos, oferecendo igualmente as ações de graças na casa do Senhor. E para a gente finalizar, mas se não me ouvirem e por isso não santificarem o sábado e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia do sábado, então porei fogo nesses portões. Fogo queimará os palácios de Jerusalém e nada se apagará. O texto começa com uma exortação do profeta Jeremias para que o coração do homem seja posto no local correto. Ele fala justamente daqueles que confiam demasiadamente na força do próprio braço e não depositam a sua confiança em Deus. O texto de Jeremias, capítulo 17, ilustra justamente o resultado da confiança humana em si mesmo em detrimento da confiança do ser humano em Deus. No primeiro caso, aquele que confia em si mesmo traz sobre si a sequidão, o distanciamento de Deus, a desobediência. Ele é uma árvore murcha. O homem que confia é comparado a esse arbusto seco que consequentemente morre. Mas aquele que confia no Senhor é a árvore que solidifica suas raízes e que, em meio às mais condições adversas da existência, produz nessa árvore, junto aos ribeiros, folhas, e essas folhas, frutos. O orgulho, aqui nesse texto, não permite que o ser humano obedeça a Deus e dê a totalidade do seu coração para Deus. E aqui o texto fala de diversas raízes do orgulho. O texto fala do homem que confia demasiadamente em si mesmo. O texto fala daqueles que confiam nas riquezas que produziram. E o texto fala naquele que não conseguem dar ouvido à voz do profeta ou à voz de Deus. E todas essa tríade é consequência justamente de um coração que é orgulhoso. Um coração que confia demasiadamente nas suas mãos e nas suas obras, ele não dá espaço para a ação de Deus, não dá espaço para que Deus possa produzir fruto naquele coração. Talvez você tenha conhecido, ou seja, uma pessoa assim, que confia tanto nas suas mãos, que diz, por que eu vou deixar o outro fazer aquilo que eu posso fazer de modo perfeito? Né? Ou confia tanto nas suas mãos que esquece aquilo que Mateus diz, né? Que a gente deve buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. De certo, a gente tem que buscar as coisas, de certo, a gente tem que trabalhar, mas trabalhar, como diz o próprio Jesus, não pelas coisas que são perecíveis, mas por aquilo que é imperecível, por aquilo que é incorruptível, por aquilo que traz e faz parte da eternidade para a qual o ser humano foi construído. O orgulho precede a queda porque coloca em si mesmo a capacidade de fazer algo que não pode fazer. Fazer algo que somente Deus pode fazer. Confiar em Deus é depositar nele a confiança de que, ainda que as coisas não aconteçam da forma com que eu quero, eu coloco nele a minha confiança, a minha total crença de que ele tem o melhor sempre para a minha vida. O orgulho, ele precede a queda porque ele confia nas suas próprias mãos. E maldito, diz Jeremias, né? Maldito o homem que confia no próprio homem. Mas maldito o homem que coloca o seu eu na frente
do próprio Deus, que crê que é a força dos cavalos, ou a força da guerra, é a força da voz, é a força dos diplomas, é a força das graduações, é a força da política, é a força de qualquer outra coisa que não a de Deus, que tem o poder supremo e o poder soberano sobre todas as coisas. Eu não confio na política, eu não confio naquilo que nas promessas que estão aí, né? São tantas fake news que existem, né, que nós acreditamos e sabemos que a nossa confiança ela está posta em Deus. Não está posta no dinheiro, que é aí o grande ídolo do nosso século, a mercadoria, né? Nós trocamos o nosso tempo, a nossa vida tão preciosa por algo que é perecível, né? Para que a gente tenha uma vida melhor, né? E ao fazer isso, certamente, muitas vezes nós idolatramos aquilo que serve para nos servir e servimos aquilo que deveria ser o nosso servo, né? Invertendo as coisas, nós nos tornamos orgulhosos, porque pensamos que temos mais condição, pensamos que podemos comprar o prestígio, a saúde, comprar tantas coisas, quando na verdade, infeliz é o homem que pensa que o dinheiro pode comprar a felicidade, a relação com Deus ou qualquer outra coisa que o pode o tornar mais conhecido ou mais próximo a Deus. Que Deus derrube todo entendimento, todo orgulho do nosso coração, a fim de que o nosso coração possa reconhecer a nossa impotência e a poderosa mão do nosso Deus na nossa vida. Deus abençoe a sua vida.